Vamos agora a um slide onde vocês vão entender, tomar conhecimento sobre qual é o objetivo relacionado ao tema 1080 do STJ. Tema repetitivo 1080 do STJ. Questão submetida a julgamento, primeira sessão do STJ. Definir se há direito de pensionista de militar à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica FUNSA. Os processos afetados tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei 13.954/2019, razão pela qual a discussão da tese está adstrita à legislação vigente antes das alterações promovidas pelo referido diploma legal. O que é importante você, que é pensionista, tomar ciência neste momento é que esse tema repetitivo 1080, ele está restrito a uma situação jurídica fática. E qual é? A aplicação da Lei 13.954/2019 para os pensionistas que, antes do início da vigência dessa lei, já eram considerados dependentes para fins de utilização do Fundo de Saúde da Aeronáutica. Porém, é óbvio que, embora o tema 1080 esteja restrito ao FUNSA, Fundo de Saúde da Aeronáutica, a decisão a ser proferida pela primeira sessão do STJ, obviamente, vai repercutir em todos os fundos de saúde das Forças Armadas. FUNSA, Aeronáutica, FUSEX, Exército e FUSMA, Marinha. Então, o tema 1080 realmente é muito importante. E agora que vocês já sabem do que se trata o tema 1080, eu vou agora mostrar para vocês rapidamente como está o andamento processual. Após eu mostrar como está o andamento processual, eu vou disponibilizar o vídeo do STJ para vocês assistirem a primeira fase, vamos dizer assim, desse julgamento que foi interrompido em abril de 2024, precisamente no dia 18. Então vamos agora ao andamento processual. Eu estou agora no site do STJ e já estou visualizando o recurso especial 1880-238/RJ Rio de Janeiro, que foi autuado em 30 de março de 2020. Então, essa também é uma informação importante para você que está assistindo, de que esse tema 1080, ele já está desde março de 2020 em tramitação. Entretanto, a afetação desse recurso especial para o rito dos recursos repetitivos, ele teve a sua afetação somente em, deixa eu verificar aqui, em 9 de fevereiro de 2021. Proclamação parcial de julgamento. A primeira sessão, por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos, Regimento Interno STJ, artigo 257-C, e, por maioria, suspendeu a tramitação de processos em todo o território nacional, inclusive que tramitem nos juizados especiais, conforme proposta do senhor ministro relator, para estabelecer a seguinte questão de direito controvertida. 2 pontos. Definir se há direito de pensionista de militar à assistência médica hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica. Os processos afetados tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei 13.954/2019, razão pela qual a discussão da tese está adstrita à legislação vigente antes das alterações promovidas pelo referido diploma legal, fecha aspas, que é justamente o primeiro slide que eu li para vocês. Então, vamos retornar. Então, em 2021 foi a afetação, que com isso foi a partir daí que surgiu a questão tema 1080 no STJ, e vamos verificar agora como anda os demais procedimentos. Vocês estão vendo agora na tela 8/4/2024, incluído em pauta para 18/4/2024, incluído em pauta para julgamento.
Então, em 18/4/2024, teve o início desse julgamento, pois, como eu disse para vocês no início do vídeo, foi interrompido porque um dos ministros do STJ, da primeira sessão, pediu vista do processo. Então, após 8/4/2024, somente agora em 27/9/2024, foi que a primeira sessão do STJ definiu a data para a continuação desse julgamento, desse processo, incluída em pauta para 9/10/2024, 14 horas. Um esclarecimento. Aqui está escrito 14 horas. Isso significa que exatamente às 14 horas do dia 9/10/2024 vai se iniciar o julgamento, vai dar-se continuidade ao julgamento relacionado ao tema 1080? Não. 14 horas é o horário que a primeira sessão, vai começar a julgar todos os processos que estão relacionados para julgamento nesse dia 9/10/2024. Então, a sessão vai começar às 14 horas, mas não se sabe qual o tempo, qual o horário que será iniciado o julgamento desse processo. Pode ser às 15 horas, pode ser às 16 horas, pode ser às 17 horas. E o que vai acontecer? Nesse dia 9/10/2024, eu estarei aguardando esse julgamento. E assim que a primeira sessão começar a julgar os processos previstos para o dia 9/4/2024, eu já vou entrar ao vivo numa live para que vocês acompanhem junto comigo o julgamento relacionado ao tema 1080, e eu vou deixar disponibilizado o chat para caso vocês queiram fazer alguma pergunta para mim ao vivo, para vocês fazerem os comentários de vocês se quiserem, para a gente poder bater um papo. Lembrando o seguinte, eu não poderei discutir com vocês ao vivo sobre o julgamento desse tema 1080. Eu vou disponibilizar, vou fazer a retransmissão do julgamento para vocês ao vivo, porém eu não vou me manifestar. É claro que, posteriormente, em outro vídeo, eu poderei abrir uma live ou fazer um vídeo sobre o resultado do julgamento sobre o tema 1080 do STJ. Entretanto, eu ratifico, no dia 9/10/2024, na live, eu vou retransmitir ao vivo o julgamento, porém, não farei comentários durante o julgamento, certo? Assim vai ficar muito melhor. E lembrando que o objetivo do canal Direito Militar não é criticar nenhuma decisão judicial, não é criticar voto de nenhum magistrado. O objetivo do canal do Direito Militar é passar conhecimento jurídico para todos vocês. E por que, após 1 ano e meio de criação do canal Direito Militar, eu decidi passar a retransmitir julgamentos de tribunais em matérias relacionadas ao direito militar? Por um simples fato. Eu, Diógenes Gomes Vieira, aprendo muito, mas muito, com julgamentos. E eu tenho absoluta certeza que se eu aprendo muito com julgamentos, assistindo julgamentos, vocês também vão poder assistir, ou melhor, vocês também vão poder aprender muito. E vocês também terão o privilégio de assistir ao vivo um julgamento de um processo de grande importância como esse, que trata do Fundo de Saúde para pensionistas militares. Então é excelente. Eu aprendo assistindo o julgamento e a partir de agora vocês também vão aprender assistindo alguns julgamentos. A ideia que eu tive é fazer alguns vídeos sobre julgamentos
na Justiça Militar da União, julgamentos no STJ, julgamentos no STF e, quem sabe, julgamentos nos tribunais regionais federais. É claro que eu vou selecionar os julgamentos que eu entendo mais interessantes para toda a sociedade militar. E esse tema 1080 do STJ, com absoluta certeza, é de grande relevância para todos aqueles que são pensionistas militares. E também para aqueles que poderão ser pensionistas militares no futuro com o falecimento do instituidor ou instituidora da pensão militar. Então, vamos dar continuidade. Então, passados esses breves apontamentos que eu entendi oportunos, eu vou agora passar para vocês o vídeo que deu início ao julgamento do tema 1080 do STJ. Após o vídeo for concluído, eu volto para conversar com vocês. Então, vamos todos assistir ao vídeo desse primeiro julgamento, que é muito interessante. E repetindo, vocês vão assistir a primeira fase, vamos dizer assim, desse julgamento, onde vocês vão saber qual foi o entendimento do primeiro-ministro a votar, que foi o ministro relator, que é o ministro responsável por esse tema 1080. Muitos devem se fazer a pergunta: doutor, o voto do ministro relator, se for favorável, quer dizer então que todos os pensionistas militares já vão poder se beneficiar com o resultado do tema 1080? Não, pessoal, não. Como eu disse no início do vídeo, esse julgamento ele foi interrompido e terá continuidade no dia 9 de outubro de 2024. O que vocês vão assistir hoje, junto comigo, é o voto do ministro relator. O voto dele, se foi ou não a favor dos pensionistas, não significa que os demais 9 ministros vão ter que seguir o entendimento do ministro relator. De jeito nenhum. Os 9 ministros podem acompanhar o ministro relator, acompanhar o voto dele, podem votar de modo contrário ou até mesmo complementar o voto dele. Isso vocês vão verificar no dia de hoje e na próxima quarta-feira, no dia 9, quando for dado continuidade a esse julgamento e que vocês vão assistir aqui comigo ao vivo, ok? Então vamos agora assistir o vídeo. Obrigado. Obrigado, então, vamos passar ao próximo item, então. Agora nós vamos entrar nos votos vista. Então eu apregoo aqui os votos vista relativos ao tema 1080 da relatoria do ministro Afrânio Vilela, não é? Trata-se de vista regimental aqui, não é? Vista regimental que traz o ministro Afrânio Vilela. Também, então, vou apregoar os recursos especiais 1.831.942 de Pernambuco, 1.880.238 do Rio de Janeiro, 1.880.241 igualmente Rio de Janeiro, e mais um do Rio de Janeiro, 1.880.246, antecipando destaques tanto do ministro Francisco Falcão quanto do ministro Gurgel de Faria. Tem a palavra o ministro Afrânio Vilela. Eu passei para o senhor relator, primeiramente, ministro Falcão. Não sei se o ministro... Não, está certo. Porque eu vou pedir vista nesse caso. Deve fazer um respeito, né? O Gurgel vai pedir vista ou não, né? Não, eu tinha feito um destaque só para... Na verdade, era uma observação para sugerir uma redação quanto à tese, e o ministro Afrânio acolheu, o ministro Falcão. Então, o meu destaque já está superado. Já está superado. Pois é, então, ministro Afrânio, diante da... De jeito, Vossa Excelência seria precedência ao nosso decano. Claro. Então, diante da formulação feita aqui, da informação dada pelo ministro Falcão, Vossa Excelência tem a palavra. Perfeito. O ministro Falcão mantém o destaque, né?
Isso. Vai pedir vista. Perfeito. Então, senhora presidente, renovo meus cumprimentos a todos os presentes, aos senhores e senhoras advogadas que acompanham o feito. Como haverá o pedido de vista do eminente ministro Francisco Falcão, eu vou fazer uma síntese do voto e, se for o caso, oportunamente lançarei os demais fundamentos. O objeto da ação é definir se o pensionista de militar tem direito à assistência médico-hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica, o FUNSA. Os processos afetados tratam de instituidores falecidos antes da vigência da Lei 13.954 de 2019, razão pela qual a discussão da tese está adstrita à legislação vigente, portanto, né, antes das alterações promovidas pelo referido diploma legal. Eu percorro aí o direito e todas as regras escritas, né, para compreender que a contribuição de custeio, por inserir-se no conceito contido no artigo 3º do Código Tributário Nacional, ele ostenta a natureza jurídica de tributo, sujeitando-se ao princípio da legalidade. E o direito à assistência médica hospitalar possui caráter não previdenciário. A legislação aplicada à espécie deve ser aquela que vigorava à época do falecimento do ex-militar, fato ensejador do direito ao benefício da pensão e da assistência à saúde, e que não se aplica à Lei 13.954/2019 aos casos em que o militar faleceu antes. Estou com um pequeno problema aqui faleceu antes da sua vigência. Eu procuro também diferenciar os conceitos, procuro diferenciar e chego a uma conclusão, ao meu sentir, uma diferenciação entre os conceitos de dependente, para fins da legislação dos militares em voga, em questão, previstos pelo artigo 50, parágrafo 2º e 3º da Lei 6.880 de 80, e o de pensionistas desses militares previstos no artigo 7º da Lei 3.765 de 1960. Né? Com isso, senhora presidente, eu só um segundo, por gentileza, que eu estou com... E o ponto central da questão, né, depois de entender que a legislação aplicada à espécie deve ser aquela que vigorava à época do falecimento do ex-militar, fato ensejador do direito ao benefício da pensão e da assistência à saúde, e não aquela vigente na data em que o beneficiário necessite exercer o seu direito. Então, com efeito, em observância ao direito adquirido e ao princípio do tempus regit actum, o pagamento e a utilização de todos os benefícios anteriormente concedidos devem ser mantidos, contando que o beneficiário continue preenchendo os requisitos previstos pela norma vigente na data do óbito. O ponto central, a assistência médico-hospitalar se devida apenas aos que se enquadram como dependentes ou não. A União argumenta que os conceitos de dependência e de pensão militar muitas vezes são confundidos e tomados um pelo outro, necessitando que se faça uma diferenciação. Então, eu procuro fazer essa diferenciação, como disse Alhures, que os dependentes são pessoas que não possuem recursos próprios para se manterem sozinhos, vivendo, evidentemente, às custas de outrem.
O dependente de um militar tem direito a vários benefícios previstos no artigo 50.5 da Lei 6.880, dentre eles assistência médico-hospitalar, funeral e a moradia. Já o pensionista é aquela pessoa que tem direito ao valor da remuneração ou de parte dos proventos do militar após o seu falecimento. O artigo 7º da Lei 3.765, em momento algum, usa a expressão dependentes, mas beneficiários, que são declarados pelo próprio militar, de modo que não pode ser acolhido o entendimento de que a dependência é condição prévia para a concessão do benefício da pensão. E, senhora presidente, apenas adianto que pensei, raciocinei e concluí que a tese poderia ser, sob, evidentemente, o crivo deste órgão, a seguinte: o pensionista de militar falecido antes da vigência da Lei 13.954 de 19 tem direito à assistência médica hospitalar por meio do Fundo de Saúde da Aeronáutica, o FUNSA, desde que também se enquadre na condição de dependente, conforme o artigo 50, parágrafos 2º e 3º da Lei 6.880 de 1990, com a redação vigente ao tempo do óbito. Então, como voto, senhora presidente, e a depender do resultado final do julgamento, eu tenho acréscimos a fazer a modo de modulação do possível julgado. Como voto, senhora presidente. Pois não, muito obrigada, ministro Afrânio. Então, eu vou proclamar o resultado parcial. A sessão, após a apresentação do voto pelo senhor relator, ou melhor, após a apresentação do voto pelo senhor relator, pediu vista na ordem o senhor ministro Francisco Falcão. Aguardam os demais para votar. Então, como vocês verificaram, o ministro Falcão, da primeira sessão, ele pediu vista dos autos desse recurso especial afetado pelo rito dos recursos repetitivos, tema 1080, e com isso o julgamento foi interrompido. Já tem um voto a favor dos pensionistas, que foi o voto do ministro relator que vocês acabaram de assistir. E a partir de agora estaremos aguardando a fim de sabermos qual vai ser a decisão definitiva da primeira sessão do STJ sobre o tema 1080, porém, ratifico, é possível que no dia 9/10 de 2024, outro ministro peça a vista e, com isso, o processo será mais uma vez interrompido e uma nova data para a continuação do julgamento será designada pela presidência da primeira sessão do STJ. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo inédito, diferente, e outros vídeos com trechos de julgamentos dos nossos tribunais serão passados para vocês no decorrer dos meses e dos anos do canal do Direito Militar, sempre procurando transmitir para vocês o conhecimento sobre o direito militar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, deem um like, aproveitem, se inscrevam no canal do Direito Militar, pois assim você não vai perder nenhum vídeo, nenhum short e nenhuma live do canal do Direito Militar. Um abraço a todos vocês e eu aguardo vocês na live do dia 9/10 de 2024, uma live especial que a princípio terá início às 14 horas, para nós acompanharmos a continuação do julgamento sobre esse tema de tão grande importância para os pensionistas militares, que é o tema 1080 do STJ. Um abraço a todos e até breve.